Olá, bem-vindos novamente ao estúdio do Bazar do Vídeo, aqui é o nosso espaço de conversa e de entrevista. Temos aqui connosco os realizadores do documentário A Rota do Pó, o Nuno e o Pedro. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço do Bazar do Vídeo. Já conhecia o Bazar do Vídeo? Conhecia de nome, mas nunca visitei o espaço do Bazar do Vídeo. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Eu gostaria que falassem um bocadinho deste vosso projeto, esta curta, como é que surgiu a ideia, vocês já se conheciam, já tinham trabalhado juntos? Para voltar um bocado atrás, na história toda, o projeto começa no primeiro semestre, e começa com um projeto fotográfico, em que decidi visitar a periferia das Caldas da Rainha, porque sempre me interessou estas questões dos limites das cidades, quando é que começa uma cidade, quando é que acaba. E num destes passeios pela periferia comecei a caminhar por uma estrada nacional que descobri que era a antiga zona industrial das Caldas, que ligava às Caldas da Rainha, e comecei a descobrir uma série de fábricas abandonadas. Para o projeto fotográfico comecei a fotografar só uma das fábricas, porque as fábricas são mesmo muito grandes e devido a uma questão de tempo decidi cingir-me só a uma das fábricas. Mas ao longo do passeio ia sempre encontrando mais e mais fábricas que queria também explorar. E por isso, quando já estava a fazer este projeto fotográfico, já tinha um bocado a ideia de fazer um filme que era bastante diferente do projeto fotográfico. As fotografias que tinha tirado eram quase aproximações às paredes das fábricas para procurar os vestígios, as coisas que estavam lá e que já não estão, mas que estão lá os vestígios que podemos reconstruir as coisas que lá estavam. E depois surge a ideia de um filme que seria mostrar em maiores dimensões o quão grande eram as fábricas e também explorar quase a paisagem, uma paisagem ali que se construiu, que ali não existia nada e que depois agora está ao abandono e parte um bocado por aí. Pedro, então a ideia era retratarem as fábricas como se fossem monumentos? As ruínas? O filme, sim, exatamente. O filme começa porque, para além da parte de imagem, de paisagem que nós achámos que era bonita, dentro do feio, do degradado, achamos que o cenário era tanto ao quanto espetacular. A ideia começa porque depois do Nuno de começar o projeto dele fotográfico, ele convida-me para fazer o filme com ele, em parceria com ele. E pronto, e nessa fase do projeto nós começamos a filmar, a visitar fábricas, a filmar. Depois o filme em si, a essência do filme nasce nós encontrávamos muitas coisas dentro das fábricas, porque muita papelada ainda se encontra nos locais. E num dos panfletos que encontramos tinha umas descrições de uma rota que seria uma rota turística de visitar as fábricas de cerâmica das Caldas da Rainha. Pronto, e esse é o ponto de partida para o projeto. Depois era visitar o máximo possível dentro daquela zona, porque também não queríamos, porque há muito mais fábricas abandonadas, mas queríamos aquela zona, daquela estrada, que atravessasse as Caldas. Pronto, e fomos explorando os sítios e vendo também o que é que eles nos davam para irmos construindo o filme. Claro. Sim, mas também com a ideia, como quisemos criar uma rota, então a nossa ideia era que o filme transmitisse o que é que se pode visitar num dia, se caso uma pessoa visita as Caldas da Rainha. Então as fábricas, o próprio filme tem uma parte bastante lumínica, começa de manhã e sente-se essa luz matinal e que, pronto, as fábricas, conforme se vai visitando, aproxima-se a hora do almoço, passa para a tarde, sente sempre a luz a mudar, passa para a noite, até de madrugada, então também há uma história da luz toda que passa por estas fábricas que também quisemos transmitir um bocado. E era uma realidade que vocês já conheciam, a quantidade de ruínas que há nas Caldas, porque até há relativamente pouco tempo atrás as Caldas eram um ponto forte da cerâmica, mas depois também com toda a evolução da sociedade, com a entrada do euro, muitas fábricas acabaram por falir, não é? Daí encontrarem uma quantidade tão grande de ruínas. Eu sabia que muitas já tinham fechado, agora a realidade em si, o estar nos locais, eu não fazia ideia.
houve algumas que fecharam por causa da entrada na União Europeia, algumas sobreviveram durante algum tempo, depois com a entrada da moeda do euro também foi, mas também a entrada, acho que com a China a entrar neste mercado também da cerâmica, acabou por muitas daquelas empresas que eram mesmo grandes e que tinham muitos trabalhadores, acabaram todas por falir, mas sempre num espaço de tempo de 10 anitos começou tudo ali a falir e depois também porque as Caldas, eu tenho um bocado a ideia que as Caldas é uma cidade que é bonita, mas está um bocado degradada e também é por isso que às vezes ir à periferia, perceber a extensão porque estas coisas estão todas ligadas e pronto, e foi tentar explorar isso também. Por isso é que eu perguntava se vocês já conheciam esta realidade, não sei se são das Caldas ou não. Não, nós não somos das Caldas. Foi uma descoberta também sim, para vocês? Sim, acabou por ser uma descoberta, foi uma deriva, acaba por ser uma deriva de ir à procura e pronto. Sabia que havia algumas fábricas abandonadas, não sabia que eram tantas e que eram assim tão grandes, tipo, não estava à espera que fossem fábricas de uma dimensão muito grande. Até porque as fábricas estão lá, eu também tenho o objetivo do filme também é um bocadinho esse, as fábricas estão lá, mas as pessoas não dão por elas, a não ser as pessoas e famílias que trabalharam lá. Portanto, nós passamos nas Caldas e não fazemos a mínima ideia, porque a fachada continua lá, mas o que está degradado é fundamentalmente aquilo que não está à vista. Claro. Pronto, e nós emaranharmos no meio disso é que trouxe ao de cima o que realmente lá está. Sentiram necessidade de mostrar ao público essa realidade? Sim, se calhar sim. é desconhecida para grande parte das pessoas. Sim, ou conhecem, sabem, mas nunca a viram, ou têm só uma ideia, e pronto, acho que foi também com o filme quase criar uma paisagem, ou dar a conhecer uma paisagem, dar a conhecer uma realidade, e que não deixa de ser uma história, faz parte da história daquela região, que às vezes pode ser não muito bonita de contar, mas acho que é interessante e tem que ser, há que pensar. E acham que, de certa forma, o filme também retrata um bocadinho o evoluir da sociedade, com a entrada na União Europeia, com a implementação da moeda única, as fábricas a falirem, reflete também o que se passa no resto da sociedade? Era isso que queriam mostrar ou não pensaram dessa maneira? Pensamos, não era um dos pontos fortes, mas sim... Não era um objetivo inicial? Não era um objetivo, está lá implícito, não é? Claro. Sim, está implícito, óbvio, mas a nossa ideia também era mais registar, se calhar a ideia principal do filme era mesmo registar as fábricas, porque elas podem desaparecer de um momento para o outro, porque ou são vendidas, e estes espaços, geralmente quando são vendidos, são logo demolidos para se construir outra coisa por cima, ou se não são demolidos, são completamente remodelados e toda a história que está ali contida desaparece e não há maneira de eu recuperar. E também um bocado a ideia do filme acho que era registar, era esta ideia de registro para que certas memórias ali não se perdessem. Claro, como se fossem os tais monumentos. Sim, Exatamente. sim, pronto, isto... E como é que surgiu a ideia? Como é que se juntaram? Portanto, como é que surgiu esta dupla de realizadores? Pois, queres começar? Posso? Nós não nos conhecíamos, estudamos na mesma escola. Nós não nos conhecíamos, na ESAD. Caldas. Eu já tinha ouvido falar do Nuno, porque ele já realizou outros filmes também. E num workshop que a escola tinha em parceria com a Eslovénia, eu e o Nuno fomos convidados para ir. E foi aí que eu conheci o Nuno. Mas mesmo na Eslovénia, quando estivemos lá a trabalhar, estávamos em grupos diferentes. No entanto, nos tempos livres, começamos a dar-nos bem, com ideias em comum, e surgiu a oportunidade de fazermos um filme lá em conjunto, fora já do workshop, e que começamos a filmar, pronto, e começou daí que decidimos ir nos tempos que não tínhamos estado no workshop, a ir para esse local a filmar, pronto, e começamos a ver que resultava trabalharmos em conjunto, pronto, e a partir daí temos sempre Portanto, feito... começaram a trabalhar juntos no estrangeiro, até. Sim, Depois trouxeram a ideia para cá. Sim. Este projeto vai estrear para a semana. Exatamente. Já teve uma estreia nas Caldas. Sim. E sei que vocês trouxeram um pequenino certo para nós vermos. É verdade. Para aguçar a curiosidade. Eu ia pedir que passasse para nós espreitarmos então o projeto do Nuno e do Pedro. A cerâmica torriense assume a totalidade dos encargos resultantes de defeitos dos seus produtos, desde que a sua aplicação observe as instruções constantes no
Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas, editado pela APICER, Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica. A reposição das peças defeituosas no caso de detecção de defeitos antes da colocação do produto na cobertura. Atenção! Após a sua aplicação na cobertura, a telha não poderá ser considerada defeituosa no que respeita a defeitos visíveis e detectáveis antes da sua colocação, como, por exemplo, empenos, quebras ou tonalidade. Neste caso, o construtor deverá separar essas peças e contactar rapidamente a Cerâmica Torriense ou a empresa fornecedora. A reposição das peças defeituosas no local da obra e os custos inerentes à sua substituição no telhado, no caso da detecção de defeitos após a colocação dos produtos na cobertura. Consideram-se apenas os casos de aplicação conjunta e exclusiva de telhas e acessórios com a marca Torriense. Isto, tal como o Nuno falou, que no filme, o filme teoricamente passa durante um dia, não é? É aquilo que se pode visitar durante um dia, e aqui já é final de tarde, já é a parte exatamente de anoitecer. Pronto, isto é uma imagem da cidade das Caldas da Rainha. A anterior que viram é a parte exterior da penúltima fábrica, que é retratada em tapas durante o E que seria a última fábrica do filme, mas depois há uma espécie de surpresa, então ainda há mais uma fábrica extra no filme que vem a seguir. Mesmo em termos geográficos, pronto, a fábrica que vem a seguir é um pormenor diferente, é ali uma brincadeira que nós fazemos, mas esta fábrica, mesmo geograficamente, é a última, porque a primeira é no início das Caldas, passamos por dentro das Caldas e saímos das Caldas. Esta é a última fábrica já fora das Caldas. Pronto. Agora... E vocês falam também que o documentário acaba por ser uma experiência de abrandamento a nível do tempo sobre a sociedade. Querem explorar um bocadinho isso? Podem explicar-nos? Vou tentar. Estas fábricas encontram-se junto às estradas nacionais e que são lugares de passagem. São autênticos não lugares, as pessoas passam e não se dão conta que aqueles sítios existem. E as pessoas passam de carro, passam 80 km a 100 km. E a experiência de abrandar o tempo foi, ok, estas fábricas existem, estão aqui, estão paradas em relação ao movimento constante deste vai e vem do dia-a-dia. Isso era uma das ideias de abrandar o tempo, de mostrar uma história que até é bastante recente e que já parece tão antiga devido às condições em que se encontram as fábricas. E pronto, isso era uma das também ideias do filme. Pronto, para relembrar então que vai estrear para a semana, segunda-feira, portanto dia 24 às 16 horas na secção Feira dos Anjos, do DOC Lisboa. Do DOC Lisboa, portanto estão todos convidados a ver. Eu própria faço questão de estar presente. Outra coisa, projetos para o futuro. Continuam a tencionar trabalhar juntos? Já estamos. Já estão a trabalhar no novo projeto? Já começamos um novo filme. Já podem desvendar alguma coisa? Envolve dinossauros, de um certo modo, as pegadas deles, pelo menos, e estamos também a explorar agora... É um documentário também. É um documentário também. Estamos a explorar uma zona que é de extração de pedras e de areia, onde foram encontradas algumas pegadas de dinossauro, e por isso as pessoas hoje em dia trabalham no mesmo extrato geológico de há 140 milhões de anos e queremos tentar explorar um bocado essa relação entre a pegada que um animal já extinto deixou e um animal que somos nós, que deixa uma pegada um bocado maior. E por enquanto esta é a ideia do filme. Desejo-vos muito sucesso também na estreia para a semana, segunda-feira, lá estarei. Ficamos por aqui na nossa entrevista. Muito obrigada pela vossa presença, muito sucesso para o filme, para o próximo. Deixaram já um bichinho para nós queremos depois ir ver também o próximo filme. E ficamos por aqui no nosso espaço de conversa. Daqui a pouco teremos uma nova entrevista. Para já fazemos um pequenino intervalo. Até já.